Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa segunda lista extra. Nós tivemos uma outra lista extra, ela está no blog. E aí, se você consultar lá em materiais, ela tá lá. E essa é a nossa segunda com o objetivo, né, de que a gente aproveitasse o feriado de carnaval, caso, né, você não fosse participar. É uma excelente oportunidade para a gente treinar um pouco, dar continuidade nos nossos materiais extras aqui. Lembrando que se você participa do nosso curso preparatório, essa lista foi extra, né? Então a gente tem as nossas listas lá do curso preparatório e essa é extra. E aí, para quem estava, né, nos acompanhando lá no Facebook, tanto na página quanto no grupo, nós temos o grupo do WhatsApp também, gratuito, né? E temos o grupo exclusivo para alunos. E aí você pôde, então, trabalhar essa lista. Essa é uma lista que nós tivemos 11 questões, eu resolvi trabalhar ela com as principais dúvidas de vocês. Eu pedi uma semana antes, né, do carnaval, eu pedi que vocês me informassem quais eram as principais dificuldades de vocês durante esse período preparatório, né, para o exame de suficiência. E eu anotei várias das dúvidas de vocês, vários assuntos, e a gente vai trabalhar eles ao longo da nossa preparação, tanto no nosso curso preparatório, quanto no nosso blog também. E aí, para você acompanhar, você precisa, então, estar lá, né, curtindo a nossa página, estar no nosso grupo, tanto do Facebook quanto do WhatsApp, para que você fique atento, né, e receba as nossas dicas e os nossos avisos por lá. Então, essa lista, então, ela tem 11 questões. Essa é o arquivo já da resolução que você está tendo acesso. Você pode baixar ele lá no blog, ele vai estar lá e vai estar no nosso grupo do Facebook também. E aí ele tem 11 questões. A nossa primeira questão, aliás, todas as questões, elas tratam do mesmo assunto, que é de balanço patrimonial. A nossa primeira questão, ela nos traz uma série de situações e a gente precisa, ao final dela, montar o balanço patrimonial. Entre essas diversas situações, eu trouxe vários lançamentos que os nossos alunos costumam ter dúvidas. Então, ela foi exclusivamente elaborada para que a gente tirasse dúvidas mesmo. Então, ao longo das dúvidas, eu fui anotando, né, e fui elaborando esses itens do enunciado. Então, a questão número 1, ela diz que a companhia Coisas S.A., empresa do ramo industrial, apresentava no dia 30 de dezembro de 2017 a seguinte posição das contas do livro Razão. Temos aí caixa, fornecedores, clientes, mercadorias, móveis e utensílios, instalações, empréstimos bancários, lucros acumulados, veículos, patentes, capital social. Durante o mês de janeiro de 2018, ocorreram as seguintes transações. Então, a gente já vai partir direto para cada uma, a gente já vê uma por uma e já faz o nosso respectivo lançamento. Então, durante o mês de janeiro, ocorreram as seguintes transações. Item 1, faz o empréstimo bancário no Banco do Brasil S.A., conforme nota promissória, no valor de R$10 mil. O valor foi depositado na conta corrente da empresa mantida no banco. Esse, então, é o lançamento que a gente faz normalmente, a gente faz o empréstimo e o empréstimo já é depositado em conta bancária, principalmente esses empréstimos que são realizados mediante aplicativo ou caixa eletrônico. Então, débito bancos conta movimento, R$10 mil, crédito empréstimo bancário no valor de R$10 mil, e aí logo abaixo a gente já tem o razonete, né, para você ver as marcações em vermelho são sempre os lançamentos do qual a gente já está fazendo nesse mesmo item. E aí a gente vai aproveitando as contas com os lançamentos para você ter uma noção de andamento mesmo, né, do razonete. Item número 2, compra R$800 de mercadorias nas seguintes condições: 300 pagos em cheque e 500 a prazo mediante aceite de duplicata. Então, o aceite de duplicata é que ele vai pagar a prazo, né? Então, ele vai pagar depois e para isso foi emitida uma duplicata com esse fornecedor. Então, débito compras no valor de R$800, crédito bancos conta movimento R$800, já que ele diz que foi pagos em cheque, e aí esse cheque, né, a gente pressupõe que vai ser descontado
na conta bancária, que é a transação normal. Crédito fornecedores, R$ 500, né, que foi o aceite de duplicatas. Então, nós temos aí o Razonete demonstrando para a gente esse lançamento que está em vermelho. Item número 3, paga em cheque ao Bancos do Brasil S.A. um empréstimo bancário feito anteriormente no valor de R$ 2.500. Então, débito, empréstimos bancários no valor de R$ 2.500, crédito, bancos, conta, movimento no valor de R$ 2.500. Você pode perceber que esses lançamentos são lançamentos bem simples. Em geral, alguns lançamentos eu priorizei para que eles fossem realmente simples, porque a gente tem esse preconceito, né, quando a gente sai da graduação, de que o exame de suficiência vai ser extremamente difícil, com lançamentos difíceis, mas no geral não é isso bem o que eles cobram, né? Eles vão cobrar alguns lançamentos sim, mas que você precisa ter a base desses lançamentos simples para poder fazer um lançamento um pouco mais complicado, vamos assim dizer. E ele vai te cobrar muita teoria também. Então, se você não tiver esses pequenos conceitos solidificados, você acaba não conseguindo fazer lançamentos mais complexos e também não entendendo muito bem a demonstração em si, né, quando a gente for utilizar todos esses lançamentos para realizar a montagem, né, a elaboração da demonstração. E é isso que a gente acaba trabalhando muito no nosso curso preparatório, porque às vezes o aluno chega com um conceito bom, ele tem vários, ele tá com conceitos recentes lá na memória, mas acaba se complicando muito na hora de fazer questões, justamente por isso, porque ele acaba quebrando um pouco acaba quebrando não, né? Acaba construindo esse preconceito, acha que o lançamento tem alguma pegadinha, alguma coisa, e acaba não fazendo nem o básico, quanto mais, né, a parte que seja mais complicada, vamos assim dizer. Então, retornando, item 4, compra mercadorias no valor de R$ 20.000 a prazo mediante duplicatas. Essas duplicatas quer dizer que o lançamento vai ser, né, parcelado, então vai ser parcelado não, desculpa, vai ser um pagamento a prazo, então a gente vai utilizar a conta fornecedores. Então, nós temos aí, nesse caso, débito de compras no valor de R$ 20.000, crédito em fornecedores no valor de R$ 20.000. E aí os razonetes, né, com os lançamentos em vermelho, demonstrando para a gente e demonstrando também os lançamentos anteriores, né, que nós já fizemos. Então, a gente pode perceber que a conta já tem alguns valores, cada uma das contas. Item número 5, recebe em dinheiro duplicatas diversas referente a serviços prestados a prazo anteriormente no valor de R$ 5.000. Débito caixa, R$ 5.000. Crédito clientes no valor de R$ 5.000. Item 6, vende um de seus veículos pelo valor de R$ 15.000 com recebimento em conta bancária. Débito bancos conta movimento, R$ 15.000. Crédito veículos, R$ 15.000. Item 7, paga uma duplicata no valor de R$ 2.250 nas seguintes condições: R$ 1.250 em dinheiro e R$ 1.000 em cheque. Então, débito fornecedores, R$ 2.250, crédito caixa, R$ 1.250, crédito bancos conta movimento no valor de R$ 1.000. E aí tá o razonete para a gente entender como foi feito, então, esse lançamento. Item 8, vende para Nelson Santana os seguintes bens, a preço de custo: um ar-condicionado por R$ 500 nas seguintes condições: R$ 100 à vista em dinheiro e R$ 400 a prazo, conforme nota promissória emitida. Então, débito caixa no valor de R$ 1.000, débito contas a receber no valor de R$ 400, crédito instalações no valor de R$ 500. E aí, por que a gente vai usar a conta instalações e não móveis e utensílios? Bom, você pode até utilizar, alguns exercícios vão acabar utilizando, mas a gente tem uma lógica, né, entre a diferenciação da conta instalações e a conta móveis e utensílios. Enquanto instalações são aspectos físicos instalados mesmo, né, na parte física da estrutura desse estabelecimento, então a gente vai ter
porta, janela, ar-condicionado, porque também é instalado, né? Na estrutura física, né? Enquanto isso, móveis e utensílios a gente pode carregar, a gente pode tirar, né, do lugar, como mesa, cadeira, armários. Existem as situações dos armários embutidos, né, que aí vão acabar entrando como instalação. E aí você vai ver, não vai ter muita diferença no final das contas, né, na parte finalizada da demonstração, na hora que você montar o seu balanço, não vai ter muita diferença no valor, porque ambos são ativos, mas em questão de controle de estoque, quando você for fazer algum controle de estoque, quando você for fazer controle de instalações físicas, né? Controle também de bens que a empresa possa ter, e isso vai acabar trazendo um pouco de diferença nos valores, né? Se você for levar pelo lado de que ele pode ser móveis e utensílios ou instalações. Então, é bom sempre ficar atento ao fazer um lançamento, principalmente na sua vida prática, se você está trabalhando já na área, porque na hora de fazer o controle, eu ia ter que utilizar aquelas informações para poder fazer o controle daqueles objetos, né, daqueles bens, realmente pode trazer um pouco de dificuldade nesse aspecto. Mas aqui para o nosso exercício não teria nenhuma diferença se você tivesse considerado como móveis e utensílios. Aqui a gente utilizou a contas a receber como outros, eu coloquei outros entre parênteses, porque ele não representa as contas de cliente, né, que é a contas a receber mediante as atividades operacionais daquela entidade. Então, aqui é uma outra situação, é um móvel, uma instalação, um objeto que ele está vendendo, mas que não condiz, né, com a atividade operacional dele, ele não vive de vender ar-condicionados. E aí aqui pra gente, então, vai ser uma contas a receber, mas vai ser outros porque a gente não vai equiparar ele, né, à situação da empresa mesmo. Item 9. Comprou mercadorias no valor de R$10.000 com alíquota de 18% de ICMS. Essa operação foi realizada através de transferência bancária. Então, aqui a gente vai ter que destacar o ICMS do valor da nota. Lembrando que o ICMS não faz parte do valor final do produto, né? Ele é um valor que ele é destacado. Então, sobre aquele valor que compramos, o ICMS está incluído no valor. Para a gente encontrar o valor que realmente representa aquele bem, a gente precisa destacar o ICMS. Nesse caso, ele disse que a alíquota é de 18%, então nós vamos aplicar o valor de 18%, o percentual de 18%, ao valor total dessa mercadoria, né, o valor de nota fiscal, que ele disse que é R$10.000. Então, 18% de R$10.000, nós temos o valor de ICMS de R$1.800. Vamos, então, fazer o lançamento considerando a conta de ICMS a recuperar, porque a gente pode recuperar esse valor posteriormente, mas na conta de compras, que é aquela mercadoria mesmo que a gente está comprando, a gente vai, então, considerar o valor dela sem esse ICMS. Então, vai ficar assim, débito em compras no valor de R$8.200. Esse valor de R$8.200 quer dizer que é os R$10.000 menos os R$1.800 de ICMS. Débito de ICMS a recuperar de R$1.800, ele é um crédito tributário e vai estar lá presente no nosso plano de contas, né, dentro de ativo circulante. Crédito, bancos, conta movimento no valor de R$10.000, porque ele diz que o pagamento foi realizado mediante transferência bancária, ou seja, né, vai passar pela conta bancos, não vai sair da conta caixa, então vamos utilizar a conta bancos, conta movimento. E aí vai ficar assim, né, então, no nosso razonete. Débito de R$8.200 em compras, débito de ICMS a recuperar no valor de R$1.800, crédito de bancos, conta movimento no valor de R$10.000. Item número 10, vende mercadorias por R$15.000 com alíquota de ICMS de 18%. Essa operação foi realizada através de transferência bancária. A mesma coisa, né, pessoal? Então, nós temos aí o destaque do ICMS. Nesse momento, a gente vai ter que recolher esse ICMS, já que a gente está vendendo a mercadoria. No nosso controle de compras e vendas, né, lá dentro do estoque, não vai entrar esse valor de ICMS, então a gente vai fazer essa venda de R$15.000, mas a conta realmente nós vamos registrar
dentro da conta de vendas vai ser o valor de 12.300, que são os 15.000 menos os 2.700 de ICMS. Esses R$ 2.700 é os 18% de R$ 15.000. Então, o nosso lançamento será, então, débito, bancos, conta, movimento, R$ 15.000, crédito, vendas de R$ 12.300, crédito, ICMS a recolher, R$ 2.700. Item 11. Os sócios resolvem elevar o capital social da empresa para R$ 35.000 nas seguintes condições: R$ 3.000 através da entrega de ações da Petrobras e R$ 2.000 através da entrega de um terreno. Débito, então, investimentos, né, em ações, que vai ser essas ações da Petrobras. Débito, terreno, R$ 2.000. Crédito, capital social em R$ 5.000. E aí, talvez você fique na dúvida, porque ele vai falar que ele vai aumentar para R$ 35.000. E por que isso? Porque o capital social, nesse momento, já era de R$ 30.000. Então, ele vai aumentar só em 5.000 para ficar, né, como R$ 35.000. Então, esse é o lançamento que será realizado e você vai perceber lá na conta capital social que a gente já tinha os 30.000, que é o que representava o capital nesse momento. Item número 12. Compra mercadorias a prazo com preço de R$ 100.000, com IPI de 10%, ICMS de 18%, PIS de 1,65% e COFINS de 7,6%. A compra foi realizada a prazo. Então, nós temos aí o IPI, que ele é de 10%, o preço da mercadoria sem o IPI, porque o IPI não está incluso no preço da mercadoria, né? Ele é de R$ 100.000, então a gente precisa incluir o preço na nota fiscal, o valor do IPI, então vai ser 10%, vai ser mais R$ 10.000 no valor da nota fiscal. Eu até coloquei aqui, né, nesse momento, a nota fiscal já acrescida do IPI. Temos o ICMS, a alíquota de 18%, então R$ 18.000. A alíquota do PIS de 1,65% vai nos trazer o valor, então, de R$ 1.650. E a COFINS no percentual de 7,6%, que vai nos trazer, então, o valor de R$ 7.600. Então, a gente sabe que o IPI ele é recuperável. Então, o valor da nota fiscal vai ser, então, o valor da nota fiscal, que vai ser o valor da mercadoria mais acréscimo do IPI, né? Já que o IPI não está incluso no valor da mercadoria, a gente precisa incluir. Então, nesse momento, no valor da mercadoria, a gente vai ter, então, o valor da nota fiscal, que vai ser o 110, que é o valor de 100.000 da mercadoria mais 10.000 do IPI. A gente vai retirar o valor do IPI porque ele é recuperável. Vamos retirar os 18% do ICMS porque também é recuperável. Vamos ainda retirar o valor do PIS e da COFINS, que também são impostos recuperáveis, tributos recuperáveis. E aí a gente vai ter, então, o valor da mercadoria no valor de R$ 72.750. E como que vai ficar esse lançamento depois disso? Esse lançamento vai ficar, então, débito de compras no valor de R$ 72.500, débito de IPI a recuperar no valor de R$ 10.000, débito de ICMS a recuperar no valor de R$ 18.000, débito de PIS a recuperar no valor de R$ 1.650, débito de COFINS a recuperar no valor de R$ 7.600, crédito em fornecedores no valor de R$ 110.000. E esse é o razonete que vai representar esses lançamentos que nós acabamos de fazer. Item número 13, reconhece despesa com folha de pagamento no valor de R$ 50.000, considerando a alíquota de INSS de 11%. Por que aqui eu já informei a alíquota do INSS? É porque nesse caso, no INSS a gente tem uma tabela, né, para a gente seguir. E aí ela vai aumentar os percentuais de acordo com o aumento, né, as faixas etárias de salário do funcionário. No INSS nós temos duas versões, né, do INSS. Nós temos aquele INSS que é descontado do funcionário e a empresa precisa repassar. Gente, desculpa pelo passarinho, mas é que eu tenho um pé de acerola. Eu comento muito isso nas aulas quando acontece isso.
Eu tenho um pé de acerola e aí nessa época o pé tá cheio de frutos e tem muitos pássaros que vão comer essas acerolas. Eu não moro em chácara nem em zona rural, é uma cidade, né? Um terreno, é uma casa mesmo, mas eu tenho quintal e aí acaba o passarinho, né? Eu não tenho controle sobre esse passarinho. Mas voltando ao que eu estava dizendo, nós temos então duas versões do INSS. Nós temos o INSS que a empresa vai pagar sobre o valor total da folha de pagamento, que esse é o nosso caso aqui. E nós temos o INSS que é descontado do funcionário, mas que a gente vai então ter a empresa vai repassar, né, esse valor que é descontado, ela vai repassar para o funcionário posteriormente. No caso, então, desse nosso item número 13, ele é o caso da despesa de folha, né, que a empresa tem a despesa de folha de pagamento. Quando ela reconhece que ela precisa arcar com esse pagamento, né, então ela vai reconhecer essa despesa, e é esse o momento que ele diz aqui que ele reconhece a despesa com folha de pagamento de R$50 mil, considerando a alíquota de 11%. 11%, só para você ter uma ideia mesmo, desse lançamento, né? Lógico, a gente não vai aplicar. Aqui é só um exemplo, né, para que você possa memorizar os lançamentos. Isso não quer dizer que tudo que está aqui nessa lista está ao pé da letra, como as alíquotas de imposto e tudo mais. Então, é só uma situação hipotética. Então, nessa situação hipotética, o nosso INSS é de 11%. Então, nós vamos ter, então, o lançamento de débito de despesa de salário, R$50 mil, crédito INSS a recolher, R$5.500, que é 11% de R$50 mil, crédito em salários a pagar no valor de R$44.500. Então, esse é o lançamento do reconhecimento. No item 14, realiza o pagamento da folha de pagamento reconhecida no dia 25, através de transferência bancária, que foi esse lançamento que nós fizemos anteriormente. Então, nesse momento agora ele vai pagar. Nós fizemos o lançamento lá, né, em salários a pagar, ele ficou lá esperando esse pagamento, e agora no item 14 nós vamos realizar o pagamento. Então, débito em salários a pagar, R$44.500, crédito bancos conta movimento no valor de R$44.500. Item 15, reconhece a despesa com FGTS no percentual de 8% referente à folha de pagamento do mês calculado em 25 de janeiro. E aí a gente sabia então que a folha tinha o valor de R$50 mil, então nós vamos calcular 8% desses R$50 mil, que nos traz o FGTS de R$4 mil. Lembrando que o FGTS ele não é descontado do funcionário, ele é uma despesa apenas da empresa mesmo. Então, débito, despesa de FGTS, R$4 mil, crédito FGTS a recolher, R$4 mil. Aqui ele está só reconhecendo a despesa, né? Ele não está realizando o pagamento. Então, vai ficar lá esse FGTS a recolher para que seja recolhido no momento posterior. Item 16, com base em experiências passadas, sabe-se que é provável que não receba de clientes o valor de R$1.800. E aí, esse caso aqui, como ele já disse que é provável, então a gente já vai lançar a provisão. Lembrando que no plano de contas do exame de suficiência, ele usa a conta provisão como perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Por isso que eu fiz esse lançamento um pouco acima, né? Que está como perdas, eu coloquei como provisão para devedores duvidosos, porque vários livros didáticos trazem essa nomenclatura, e aí se você estiver usando algum livro didático, você já vai reconhecer, mas no plano de contas do Conselho Federal de Contabilidade, para o exame de suficiência, ele usa a nomenclatura de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. É o mesmo lançamento, né, o lançamento de provisão. Por que existe esse lançamento de crédito de liquidação duvidosa? Porque ele tem, e aí toda empresa, né, toda empresa que possui clientes, né, não, acho que não tem como, pelo menos aqui na minha percepção, para te dar esse exemplo, não vamos ter um exemplo de uma empresa que não tenha clientes. E aí, esse aqui são os famosos calotes, né, pessoal? Aqui na minha região, eu tô em Minas Gerais, a gente chama de calote. Calote é quando você não vai lá, consome, fica devendo, fala que vai pagar a prazo, mas nunca mais aparece para pagar. Então,
é uma provisão, a gente realiza essa provisão porque a gente já sabe mais ou menos a probabilidade de quanto vai ser o percentual daquele período que eu realmente não vou receber. Para não ficar com uma situação muito negativa, né, no meu caixa, eu acabo fazendo uma provisão e aí já fico esperando, né, o percentual que realmente vai se confirmar. Nesse caso aqui, ele disse que o valor de R$ 1.800, então, débito com perdas estimadas em clientes R$ 1.800, crédito provisão para devedores duvidosos R$ 1.800. Essa é uma despesa, então, para o CFC nós vamos fazer o lançamento de despesa com perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa e crédito de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Essa conta perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, ela é retificadora no ativo, então ela vai ficar lá presente no nosso ativo e é uma conta retificadora. Item 17. Adquire máquina para compor o setor de produção pelo valor de R$ 100.000, valor pago a prazo. Débito, então, máquinas e equipamentos R$ 100.000, crédito fornecedores R$ 100.000. Esse é o lançamento para esse razonete. E já dá para ver que a nossa conta, bancos, conta, movimento já está bem grandinha, né? Porque vai representando cada um dos lançamentos que nós fizemos até agora. Item 18, vende mercadorias por R$ 200.000 com alíquota de ICMS de 18%. As operações foram realizadas através de transferência bancária. Então, 18% de R$ 200.000 dá R$ 36.000. E vamos, então, lançar débito, bancos conta movimento, crédito vendas de valor de R$ 164.000, crédito ICMS a recolher R$ 36.000, né? O lançamento comum de vendas, como a gente fez no item anterior aí. Item 19, realize a apuração do ICMS. E aí, como que a gente vai fazer essa apuração do ICMS? Nós vamos observar nas contas qual é o saldo que tem o menor valor. Então, entre esses saldos de menor valor, a gente vai fazer a transferência do menor valor para o valor maior. Essa seria a forma mais simples de te dizer isso. Então, nós vamos aí ver quanto é o saldo do ICMS a recuperar. Até agora, a gente chegou ao valor de R$ 19.800. Lá no ICMS a recolher, nós temos, então, o valor de R$ 38.700. O ICMS a recuperar, ele pode abater os valores que eu tenha a recolher. Então, nós vamos, então, transferir todos esses valores do ICMS a recuperar para a conta de ICMS a recolher, para que a gente não precise recolher todo esse valor. Lembrando que recolher é pagar, né? Então, ICMS a recolher é uma conta lá do passivo, é uma obrigação que nós temos que arcar com os impostos, e aí vamos emitir uma guia para pagamento normal. Aqui é só o lançamento que está representando isso. Então, caso o saldo do ICMS a recuperar fosse maior, eu poderia, então, compensar todos esses valores a recolher, né? Eu transferiria o ICMS a recolher para a conta de ICMS a recuperar. Eu deixaria, então, né, caso fosse maior a recuperar, eu deixaria, então, de recolher todo aquele valor, e aquele valor, para mim, ficaria ainda com um saldo de um crédito tributário que eu poderia usar num período subsequente. Então, nesse momento, aqui para a gente, para esse exercício, a gente tem, então, que a conta de ICMS a recuperar, ela é menor. Então, vamos, então, fazer esse lançamento, vai ficar débito ICMS a recolher de R$ 19.800, crédito ICMS a recuperar no valor de R$ 19.800, a conta de ICMS a recuperar vai ficar zerada e a conta de ICMS a recolher vai dar um saldo menor. E aí a gente vai precisar recolher, emitir guia, tudo, né, para fazer esse recolhimento. Item número 20. Realize a apuração do resultado, monte o balanço patrimonial em 31 de janeiro de 2018 e considere o estoque final de mercadorias igual a R$ 500. Então, agora a gente vai começar a finalizar, né, todos esses lançamentos. Então, o que a gente vai precisar fazer primeiro? Levantar primeiro a conta custos das mercadorias vendidas, que é a famosa CMV. Lembrando que o CMV é o estoque inicial mais compras menos o estoque final. Nós já teríamos aí, então,
a conta compras, vamos finalizar ela, e a gente encontrou um saldo de R$ 101.750. Então, nós vamos, então, fazer o lançamento de crédito de compras no valor de R$ 101.750, débito na conta custos com mercadorias vendidas. Dessa forma, a conta compras vai ficar zerada, né? Para esse período a gente já encerrou e a gente só vai, então, continuar com os próximos períodos. E esse lançamento vai ficar lá em CMV. Nós temos a mercadoria inicial, né, o valor do estoque inicial, que é de R$ 2.850, e a gente vai também transferir esse valor lá para a conta de custo das mercadorias vendidas com o objetivo mesmo de apurar o custo que a gente teve com todas as mercadorias que nós vendemos nesse período. Então, vai ser débito de custo das mercadorias vendidas no valor de R$ 2.850, que é esse valor aqui, né, que tá aqui, e crédito de mercadorias no valor de R$ 2.850. Ele diz também que a conta de estoque final é de R$ 500, então nós só vamos fazer o lançamento mesmo. Então, vamos fazer o lançamento de débito de custo das mercadorias vendidas de R$ 500 e débito de R$ 500 na conta mercadorias. E no final das contas, na conta mercadorias, vai ficar só esse valor de saldo de estoque final, né? O estoque final representa aquilo que eu tinha uma situação, eu vendia os meus produtos e vai ficar aquele valor final, né? Aqueles produtos finais ali na minha conta. Então, esses R$ 500 representam isso. Achamos, então, o saldo da conta custo das mercadorias vendidas no valor de R$ 104.100. E esse valor representa o custo que eu tive diante de todas as mercadorias que eu vendi nesse período. Vamos agora encontrar o resultado com as mercadorias vendidas. Nós vamos primeiramente, então, creditar esse valor de R$ 104.100 da conta custos das mercadorias vendidas, para que a gente possa continuar a nossa apuração. Vamos, então, debitar esse valor de R$ 104.100 na conta de resultado com mercadorias, que é a famosa RCM. E aí, o que a gente tem também, então, para complementar esse resultado? Nós temos o valor das vendas. Nós encontramos na conta vendas o valor de R$ 176.300, que esse é o saldo do que vendemos. Então, do que vendemos, desses R$ 176.300 que nós vendemos, nós tivemos o custo de R$ 104.100. Nós vamos, então, transferir esse valor de R$ 176.300 da conta vendas para a conta de resultado. Então, débito de R$ 176.300 da conta vendas, crédito de R$ 176.300 da conta resultado com mercadorias. Encontramos, então, um resultado de R$ 72.200. E agora a gente precisa apurar, então, o resultado, né? Não só a gente apurou o resultado com as vendas, né, das mercadorias, balanceando o que a gente teve de vendas com os custos que nós tivemos. E agora a gente precisa considerar, então, todas as mercadorias, todas as despesas que nós tivemos para encontrar se a gente teve lucro ou prejuízo. Então, vamos transferir esse valor de R$ 72.200 da conta resultado com mercadorias para a apuração do resultado. Então, débito de R$ 72.200 da conta resultado com mercadorias, crédito de R$ 72.200 para a apuração do resultado. E aí, nós vamos pegar todas as outras contas que nós tivemos com relação de receita e despesa, vamos colocar elas aqui, finalizando elas e transferindo seus valores para a conta de apuração do resultado. Então, nós temos despesa de salários, R$ 50.000, então nós vamos creditar R$ 50.000 e lançar esses R$ 50.000 na apuração do resultado. Então, débito, apuração do resultado, crédito, despesa de salários. Nós temos R$ 4.000 referente à despesa com FGTS, então débito, despesa, débito de R$ 4.000 na apuração do resultado, crédito de R$ 4.000 com a despesa de FGTS. Nós temos o valor de R$ 1.800, que representa o crédito de liquidação duvidosa, a despesa que nós tivemos. Então, vai ser débito no ARI de R$ 1.800, crédito
de R$ 1.800 na despesa com perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Nós vamos chegar, então, a esse ARE, que vai ser a apuração do resultado. Nós vamos ter o saldo, então, de R$ 16.400, e a gente vai transferir esse valor, então, para a conta de lucros acumulados. Então, nós teremos, então, a conta lucros acumulados, vai ser débito de R$ 16.400 da conta de apuração do resultado, crédito na conta lucros acumulados de R$ 16.400. Nós encontramos, então, um total do lucro acumulado diante de todas essas transações que nós fizemos no valor de R$ 21.000. Então, agora finalizado isso, a gente precisa, então, estabelecer o lançamento para fazer a demonstração. Então, nós vamos aí fazer a demonstração baseada na data de 31 de janeiro de 2018, que é a data que o exercício nos pediu. Nós chegamos, então, ao total do ativo no valor de R$ 240.000,50. O total do passivo de R$ 184.050 e o total do passivo mais o patrimônio líquido, né, que tem que ser igual ao valor do ativo, que foi os R$ 240.050. Então, aí as contas que vão entrar, né, nós temos aí caixa no valor de R$ 8.350, bancos conta movimento, R$ 81.700, cliente, R$ 7.750, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que é uma conta retificadora no valor de R$ 1.800, contas a receber no valor de R$ 400, mercadorias no valor de R$ 500, IPI a recuperar, R$ 10.000, PIS a recuperar, R$ 1.650, COFINS a recuperar, R$ 7.600, móveis e utensílios, R$ 2.000, investimentos, R$ 3.000, instalações, R$ 100, veículos, R$ 15.250, máquinas e equipamentos, R$ 10.000, terrenos, R$ 2.000, patentes, R$ 1.550. Lá no passivo, nós temos fornecedores, R$ 144.150, empréstimos bancários, R$ 11.500, ICMS a recolher, R$ 18.900, INSS a recolher, R$ 5.500, FGTS a recolher, R$ 4.000. Patrimônio líquido, capital social, R$ 35.000, lucros acumulados, R$ 21.000, o total do patrimônio líquido deu R$ 56.000. Então, essa foi a nossa questão número 1. Elaboramos, então, o balanço patrimonial. E aí, uma observação, algumas, né? Para resolver a questão, você precisa baixar o plano de contas para você acostumar com a nomenclatura que é utilizada pelo exame de suficiência, né? Então, toda a nomenclatura que ele vai utilizar nas contas, lá nas questões, é a mesma nomenclatura que ele utiliza no nosso plano de contas, e por isso que eu oriento que você baixe ele. Lógico, para fazer os lançamentos, eu te oriento também a não usar, pelo menos durante essas listas extras, para você realmente identificar as suas dificuldades. Mas a nomenclatura é essa, né? A mesma que a gente utilizou aqui, é a que você vai utilizar lá. Vai cair alguma coisa parecida? Pode ser que sim, pode ser que não. Nos exames de suficiência anteriores, os mais antigos, lá de 2014, 2012, até que a gente encontrava alguns lançamentos que exigiam que a gente fizesse toda a formulação do balanço patrimonial, mas o que a gente tem visto hoje em dia é que ele não utiliza tanto assim, acaba aparecendo um lançamento ou outro que exige um pouco mais de conhecimento específico, né, como provisões, alguns lançamentos assim. Então, por que a gente fez essa primeira questão assim, né? Primeiro que não é uma questão inédita, ela não foi retirada de nenhum exame, é mais para você identificar suas dificuldades com lançamentos, e aí tem várias oportunidades de você identificar, tanto com folha de pagamento, com provisão, com impostos, né, com apuração, e aí você vai identificar as suas dificuldades para poder trabalhar elas nos próximos dias.
As próximas questões agora, elas são retiradas do exame de suficiência e a gente vai trabalhar uma por uma. Então, vamos a cada uma delas. Questão número 2. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro de 2016 as seguintes informações de grupos de contas com valores líquidos após a apuração e distribuição do resultado. E aí temos uma tabela com ativo imobilizado, bancos conta movimento, clientes, contas a pagar, créditos fiscais e tributários, empréstimos bancários, estoques, reserva de lucros e reserva de capital. Sabendo que a relação de saldos não está completa e que o saldo da conta capital social não foi informado, considerando-se apenas as informações apresentadas, os valores do patrimônio líquido e do capital social são, respectivamente. Então, ele te deu uma série de informações e está te pedindo o saldo da conta capital social e o grupo patrimônio líquido. E aí você vai ver que essa questão é da segunda versão do exame de 2017. Então, de alguma forma ou de outra, acaba sendo pedido, né, algumas questões, alguns assuntos assim para você encontrar grupos de contas ou valores de contas respectivamente ou não, né? Então, para a gente resolver, o que a gente vai fazer? Nós vamos separar as contas que ele nos deu na tabela lá do enunciado entre ativo, passivo e patrimônio líquido. Nas contas de ativo, nós temos as contas do ativo imobilizado, bancos conta movimento, clientes, estoques e créditos fiscais e tributários, que nos dá um valor total do ativo de R$ 8.887.500. As contas de passivo, nós temos as contas a pagar e empréstimos bancários. Temos, então, um saldo do passivo de R$ 5.250.000. Para a gente encontrar, então, a conta do capital social, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. A gente já tem o valor das contas do ativo, nós já temos o saldo do passivo, e para encontrar, então, o patrimônio líquido, a gente já tem as contas, né, que pertencem ao patrimônio líquido, mas não temos o capital social. Então, o patrimônio líquido seria formado pela reserva de lucros, pela reserva de capital e pela conta de capital social. Então, como a gente já tem o valor da reserva de lucros, da reserva de capital, porque foi nos dado lá no enunciado, na tabela, a gente só ficaria faltando, então, a conta capital social, e é dessa forma que nós vamos encontrar o valor dessa conta. Então, nós vamos substituir os valores, né? Nós temos 8.887.500 para o ativo, 5.250.000 para o passivo, temos o valor da conta reserva de lucros de R$ 25.000, temos R$ 500.000 para a reserva de capital, e aí a gente vai encontrar, então, o valor do capital social. O capital social, então, resolvendo a equação, dá um valor de R$ 3.012.500. Então, esse é o valor do capital social. Para a gente encontrar, então, o patrimônio líquido, basta, então, substituir, né? Então, a gente já vai encontrar o valor do patrimônio líquido, vai ser o valor da reserva de lucros, mais reserva de capital, mais o capital social, né, que a gente acabou de encontrar. Outra forma de você visualizar seria estruturar o balanço patrimonial, mas gastaria um pouco mais de tempo, né, pessoal? Então, o balanço patrimonial ficaria nesse formato, né, o valor do ativo, nós temos aqui o campo do passivo e temos o valor do patrimônio líquido, e aqui temos, né, o passivo mais patrimônio líquido, que deve ser igual ao ativo para bater esse balanço, e aí ficaria faltando o capital social, que foi o que encontramos. De qualquer forma, você estruturando ou não, a equação ficaria a mesma, então, gabarito letra A. Então, gabarito letra A, ele diz que o valor do patrimônio líquido é de R$ 3.537.500 e do capital social de R$ 3.012.500. Questão número 3, ainda, né, do exame de suficiência da segunda versão de 2017. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte balancete após a apuração e destinação do resultado para a elaboração do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016. E aí ele te deu uma tabela com várias contas, né, com os saldos
lá em 31 de dezembro de 2016. Considerando-se apenas as informações apresentadas, o total do ativo é... Então, perceba que a gente não vai precisar montar a estrutura do balanço patrimonial para encontrar as contas do ativo, né? Seria até uma questão mais como plano de contas, né? Do assunto de plano de contas do que propriamente do balanço patrimonial. Então, a gente vai localizar cada uma das contas e, posteriormente, separar aquelas que pertencem ao ativo para encontrar o seu saldo. Então, 13º salário a pagar, passivo circulante. Adiantamento de clientes de curto prazo, passivo circulante. Adiantamento de salários de curto prazo, ativo circulante. Bancos conta movimento, ativo circulante. Capital subscrito, patrimônio líquido. Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos, ativo não circulante. Dividendo adicional proposto, patrimônio líquido. Duplicatas a receber de curto prazo, ativo circulante. Empréstimos a pagar de longo prazo, passivo não circulante. Encargos financeiros a transcorrer de empréstimos de longo prazo, passivo não circulante. Férias a pagar, passivo circulante. FGTS a recolher, passivo circulante. Fornecedores de curto prazo, passivo circulante. ICMS a recuperar de curto prazo, ativo circulante. INSS a recolher, passivo circulante. Máquinas e equipamentos, bens, né, em operação, ativo não circulante. Mercadoria para revenda, ativo circulante. Participações em coligadas, ativo não circulante. Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa de curto prazo, ativo circulante. Prêmios de seguro a apropriar de curto prazo, ativo circulante. Reserva legal, patrimônio líquido. E aí agora... nós vamos, então, separar aquelas contas, né, que pertencem apenas ao ativo, e aí nós temos essas seguintes contas: adiantamento de salários, bancos conta movimento, depreciação acumulada de máquinas e equipamentos, que é uma conta retificadora e por isso ela possui, a gente vai vir com um sinal negativo aqui no saldo, duplicatas a receber de curto prazo, ICMS a recuperar, máquinas e equipamentos, bens em operação, mercadorias para revenda, participações em coligadas, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa também é uma conta retificadora do ativo e por isso vai ficar com o valor negativo lá no saldo, e prêmios de seguros a apropriar. E aí vamos ter então o saldo do ativo no valor de R$ 331.600, gabarito letra B de bola. Questão número 4. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações quanto aos saldos de suas contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2016. E aí nós temos as contas: bancos conta movimento, caixa, capital a integralizar, capital subscrito, depreciação acumulada de edificações de uso, duplicatas a receber, duplicatas descontadas, edificações de uso, empréstimos a pagar de longo prazo, encargos financeiros a transcorrer decorrente de duplicatas descontadas de curto prazo, fornecedores curto prazo, ICMS a recuperar curto prazo, mercadorias para revenda, reservas para contingências, telefone a pagar. Considerando-se apenas as informações apresentadas, é correto afirmar. E aí aqui, como ele está pedindo o saldo de várias situações, a gente vai precisar montar esse balanço patrimonial. Essa é uma questão também, né, da segunda versão de 2017. E aí, nesse caso, realmente a gente vai precisar montar. Então, o que fica mais fácil? A gente localizar as contas nos grupos de contas para depois estruturar esse balanço patrimonial. Então, vamos começar, então. Bancos conta movimento é uma conta de ativo circulante. Caixa, ativo circulante. Capital a integralizar, patrimônio líquido. Capital subscrito, patrimônio líquido. Depreciação acumulada de edificações de uso, ativo não circulante. Duplicatas a receber de curto prazo, ativo circulante. Duplicatas descontadas de curto prazo, passivo circulante. Edificações de uso, ativo não circulante. Empréstimos a pagar de curto prazo, passivo circulante. Empréstimos a pagar de longo prazo, passivo não circulante. Encargos financeiros a transcorrer decorrente de duplicatas descontadas de curto prazo, passivo circulante. Fornecedores, curto prazo, passivo circulante.
ICMS a recuperar de curto prazo, ativo circulante, mercadorias para revenda, ativo circulante, reservas para contingências, patrimônio líquido, telefone a pagar de curto prazo, passivo circulante. E aí agora a gente vai, né, substituir esses valores na estrutura mesmo. Então, nós chegamos ao valor total do ativo circulante de R$ 234.895, ativo não circulante R$ 155.367, o total do ativo deu R$ 390.262, é que a página ficou quebrada, né, pessoal, e ficou um pouco ruim para visualização, mas você vai baixar o PDF e aí você vai conseguir se localizar por lá. Passivo circulante, R$ 204.517. Passivo não circulante, R$ 17.621. E o patrimônio líquido de R$ 168.124. Com isso, a gente chegou então ao saldo do gabarito letra A. Ele diz que o saldo do ativo circulante é de R$ 234.895. Questão número 5. Uma sociedade empresária em 31 de dezembro de 2016 apresentou os seguintes saldos no seu balanço patrimonial: adiantamento a empregados, adiantamento a clientes, adiantamento a fornecedores, caixa, capital a integralizar, capital subscrito. No mês de janeiro de 2017, ocorreu um único fato: o fornecedor entregou mercadorias destinadas à revenda no valor de R$ 12.500, que já haviam sido pagas antecipadamente. Considerando-se apenas as informações apresentadas e desconsiderando-se os efeitos tributários, o total do ativo em 31 de janeiro é de... Então, ele pediu apenas o saldo do ativo, né? Então, vamos localizar as contas, e aí o que ficaria, que te traria um pouco mais de dúvida, seria em relação aos adiantamentos. E aí você precisa lembrar o seguinte: no caso, por exemplo, de adiantamento a fornecedores, a conta fornecedores por si só é um passivo. Mas quando esse adiantamento é feito, quer dizer que você tem um bem a receber. Eu uso muito o exemplo, por exemplo, de uma panificadora, uma padaria. Ela pode fazer o pagamento antecipado do material dela, da matéria-prima, vamos supor, da farinha de trigo. E aí, quando ela faz aquele adiantamento ao fornecedor de farinha de trigo, o fornecedor fica, então, com a obrigação de pagar, né, de fazer a entrega daquele bem que é a farinha de trigo, já que aquele adiantamento foi feito e a gente está esperando, então, o produto, né, em si. A mesma coisa para as outras questões. Então, no caso do adiantamento a empregados, é uma conta de ativo, porque eu já fiz o adiantamento ao empregado e o empregado, então, precisa fazer, né, aquele serviço que ele me propôs a ser feito. Então, é um serviço, né, que está no meu dia a dia, né, da empresa, perdi a palavra, mas é um direito da empresa de receber esse serviço. O adiantamento a clientes é uma conta de passivo, porque o cliente já nos adiantou, né, o serviço que vai ser feito e eu, enquanto empresa, preciso lá, tenho a obrigação de ir lá pagar esse serviço. Adiantamento a fornecedores, uma conta de ativo. Conta caixa ativo, capital a integralizar, patrimônio líquido, capital subscrito, patrimônio líquido. Como ele está pedindo para a gente só o saldo do ativo, a gente nem precisaria fazer o balanço patrimonial, mas aí eu estruturei para que você visse, né, como ele ficaria. E o saldo total do ativo que nós encontramos, então, vai ser de R$ 69.400, gabarito letra B de bola. Aí aqui ele diz, né, que o enunciado informa que o único fato que ocorreu em 2017 foi a entrega de mercadorias no valor de R$ 12.500 realizada pelo fornecedor. Então, aí eu fiz o lançamento, né, saindo da conta de adiantamento a fornecedores e indo para a conta mercadorias, e por isso nós temos a conta mercadorias aqui. E o saldo é esse, né, do ativo, R$ 69.400. Questão número 6. Uma sociedade empresária iniciou suas atividades em 2 de janeiro de 2014 e ao final do ano apresentou saldos abaixo. E aí nós temos as contas: ações de emissão própria em tesouraria, caixa equivalentes de caixa, capital a integralizar, capital subscrito, contas a pagar, depreciação acumulada, dividendos a pagar, duplicatas a receber de longo prazo, estoques de mercadorias para revenda, financiamentos a pagar de longo prazo,
fornecedores, imóveis de uso, reservas estatutárias, reserva legal, salário a pagar, títulos a receber. Com base nos saldos apresentados, é correto afirmar. Então, a gente vai precisar também, né, fazer a estruturação do balanço patrimonial nessa questão, porque ele pede vários saldos, né? Temos aí ativo circulante, ativo não circulante, para poder encontrar qual seria o gabarito da questão. Então, localizando as contas, nós temos que ações de emissão própria em tesouraria é um patrimônio líquido, caixa equivalente de caixa é um ativo circulante, capital a integralizar, patrimônio líquido, capital subscrito, patrimônio líquido, contas a pagar, passivo circulante, depreciação acumulada, ativo não circulante, dividendos a pagar, passivo circulante, duplicatas a receber, ativo circulante, duplicatas a receber de longo prazo, ativo não circulante, estoques de mercadorias para revenda, ativo circulante, financiamentos a pagar de longo prazo, passivo não circulante, fornecedores, passivo circulante, imóveis de uso, ativo não circulante, reserva estatutária, patrimônio líquido, reserva legal, patrimônio líquido, salários a pagar, passivo circulante, títulos a receber, ativo circulante. E aí nós temos a estruturação, né, do balanço patrimonial, como ele ficaria, ele também ficou quebrado em 2 páginas, e aí você vai ver melhor lá no PDF. Mais o ativo circulante, nós encontramos o saldo de R$ 534.994, ativo não circulante R$ 339.403, passivo circulante R$ 405.768, passivo não circulante R$ 113.915 e patrimônio líquido no valor de R$ 369.714, gabarito letra D de dado. Que o gabarito letra D de dado, ele nos diz que o patrimônio líquido é de R$ 369.714. Questão número 7. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro os seguintes saldos após o encerramento de destinação do resultado do período. E aí nós temos uma tabela com várias contas, né? Não vou aprofundar uma por uma para a gente encerrar logo essa resolução, porque fica cansativo para você que está assistindo, né? E aí a gente precisa, então, com base nessas informações, do total do patrimônio líquido. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que nós fizemos nas questões anteriores. Nós vamos localizar cada uma das contas, depois separar as contas do patrimônio líquido e encontrar o saldo. Nesse caso aqui, eu, além de identificar cada uma das contas, eu estruturei o balanço patrimonial, mas não seria necessário. E aí a gente encontrou o patrimônio líquido no valor de R$ 136 mil, gabarito letra D de dado, que é o que ele trouxe aqui, né? Gabarito letra D de dado, R$ 136 mil. Questão número 8. Em um determinado período foram extraídos os seguintes saldos dos registros contábeis de uma sociedade empresária. E aí nós temos uma tabela com diversos saldos, né, de contas. E aí ele pede, considerando-se apenas os dados acima, o valor total das contas classificadas no ativo não circulante corresponde a... Então, ele pede somente as contas classificadas como ativo não circulante. Para isso, a gente vai fazer a mesma coisa, localizar conta por conta no plano de contas e depois separar aquelas que pertencem ao ativo não circulante. E aí nós chegamos às contas de depreciação acumulada, que é uma conta retificadora, duplicatas a receber de longo prazo, máquinas e equipamentos, marcas e patentes, títulos a receber de longo prazo e veículos. Então, nós chegamos ao saldo do ativo não circulante de R$ 97 mil, gabarito letra C de casa. Questão número 9. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro de 2014 os seguintes saldos. E aí, de novo, nós temos uma tabela com vários saldos. Todas as questões vão ser assim, né, para essa lista. Com base nas informações acima, após a apuração e antes da destinação do resultado do exercício, é correto afirmar que o saldo do... E aí aqui ele pede várias situações, então a gente vai ter que estruturar o balanço patrimonial, porque ele pede ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante e patrimônio líquido. Então, vamos localizar cada uma das contas. Bancos, conta movimento, ativo circulante, caixa, ativo circulante, capital subscrito, patrimônio líquido, custo das mercadorias vendidas é um resultado, uma conta de resultado, né? Despesas acumuladas, depreciação acumulada, ativo não circulante,
Despesa com depreciação é uma conta de despesa. Despesa com férias, uma conta de despesa. Despesa com FGTS, despesa com salários, também contas de despesa. E estoque, ativo circulante, fornecedores, passivo circulante, ICMS a recolher, passivo circulante, ICMS sobre vendas, despesa, máquinas e equipamentos, ativo não circulante, móveis e utensílios, ativo não circulante, despesa de tributo sobre o lucro, é uma conta de despesa, receita bruta de vendas e mercadorias, é uma conta de resultado, receita financeira, é uma conta de receita, lá do grupo do resultado, né? Salários a pagar, passivo circulante, e veículos, ativo não circulante. Vamos agora, então, colocar todas essas contas dentro do balanço patrimonial. E aí nós chegamos ao saldo do ativo circulante de R$ 169.400, ativo não circulante R$ 157.300, passivo circulante R$ 97.500, patrimônio líquido R$ 229.200. E aí, com isso, a gente chegou, então, ao gabarito letra B de bola. Lembrando que a gente, no caso, montou, né? E aí a gente encontrou o lucro, porque eu não fiz a apuração aqui, mas a gente vai precisar fazer a apuração do resultado, porque nós temos contas de receita e despesa. E lá na apuração do resultado, a gente encontrou um lucro de R$ 4.200, que foi esse lucro aqui. Mas para fazer a apuração é a mesma coisa, da mesma forma como nós fizemos a resolução lá da nossa primeira questão. E essa é uma questão antiga, né? Ela é de 2015, e aí eu acho que não tem o risco, né? Muito alto, né? Lógico, pode acontecer dela cair novamente, mas questões tão longas assim não costumam cair mais, mas pode ser, né? Então é melhor a gente ir treinando, né? A gente vai, no nosso curso preparatório, a gente treina com várias questões, várias situações e listas de questões também. E aí, se vier, né, tá todo mundo preparado. Questão número 10. Segundo a Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades por Ações, a conta do ativo devem ser classificadas em ordem, letra D, decrescente de grau de liquidez. Então, as contas dentro do grupo do ativo, elas estão em ordem decrescente de grau de liquidez. E aí eu deixei aqui, né, uma observação de que as contas do plano de contas são organizadas em ordem decrescente de grau de liquidez, e isso quer dizer que primeiro são apresentadas as contas que podem ser transformadas em dinheiro com mais facilidade, e posteriormente são apresentadas as contas que possuem uma maior dificuldade em ser transformadas em dinheiro imediatamente. Então, gabarito letra D de dado. Questão número 11, com base nos dados abaixo, retirados de um balancete, determine o valor total do ativo total. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que as contas anteriores, né? Essa foi a tabela que o enunciado apresentou, e ele está pedindo, então, o valor total do ativo. Nós vamos localizar cada uma das contas no plano de contas, e depois a gente vai separar todas que pertencem ao ativo. Então, ao ativo, nós temos aí as contas de caixa e equivalente de caixa, que é ativo circulante, contas a receber, ativo circulante, depreciação acumulada, ativo não circulante, estoques, ativo circulante, móveis e utensílios, ativo não circulante, perdas estimadas por créditos de liquidação duvidosa, ativo não circulante, terrenos, ativo não circulante. Nós vamos encontrar, então, o valor total do ativo circulante de R$ 271.000 e do ativo não circulante de R$ 201.000, lembrando que depreciação acumulada, ela é uma conta retificadora, e a conta perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa também é uma conta retificadora, e aí por isso vai ter os saldos negativos, né? Elas vão apresentar saldos negativos. O ativo total, então, ficou no valor de R$ 472.000, gabarito letra A. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda lista extra de questões. Ela foi formulada especialmente para essa época de carnaval, se você está assistindo depois, né? Porque vai ficar disponível no YouTube. A gente fez essa lista e a preparação, fiquei de plantão nos nossos grupos e também por e-mail, recebi muitos e-mails, respondi muita coisa por lá. E aí, fica aí, né? Vai ficar disponível para você se preparar depois. Nós temos o nosso curso preparatório, se você tiver interesse.
Lá no nosso blog, que é momentodeestudar.com.br, na aba cursos, nós temos todas as descrições dos nossos cursos e você vai poder também se preparar com a gente se você tiver interesse. O nosso curso, a gente tem algumas questões, algumas atividades extras, como foi essa lista, mas elas não estão inclusas no nosso curso. Então, lá no nosso curso, quando eu digo que nós temos 31 aulas e 4 listas de questões, essas listas não estão complementadas dentro dessas atividades essas que nós fazemos abertamente nos nossos grupos, né, tanto no Facebook quanto no WhatsApp e no blog. Então, são listas à parte mesmo, que é extra, tanto para o pessoal do curso, quanto para quem não está no curso, né, está só conhecendo as nossas atividades. E aí é isso, pessoal. Você vai nos encontrar também lá no nosso blog. Lá a gente tem uma página no Facebook, nossa fanpage, temos um grupo no Facebook, canal no YouTube e Instagram, e temos um grupo de WhatsApp se você tiver interesse em participar. Eu agradeço pela sua participação, pela sua paciência e disponibilidade, e te desejo aí uma ótima preparação. Se você sentir necessidade, nós estamos aí, você pode enviar e-mail para a gente, que a gente te responde por lá, se você tiver alguma dúvida, tanto em relação ao curso preparatório, quanto à lista de questões. Então é isso, pessoal. Muito boa semana para vocês, bons estudos e até a nossa próxima oportunidade.